o jeito de compartilhar infraestrutura, seja gasodutos, os navios, que podemos falar um pouco disso também, gera mais segurança, porque em algum momento você pode ter um problema de um lado ou uma declinação a mais de um lado ou de outro. Então, você gera uma segurança compartilhando essa energia e gerando esse círculo virtuoso de geração de emprego, geração de investimento, de geração de indústria e desenvolvimento na região. Senhoras e senhores, Boltcast aqui. Nós estamos aqui sempre com a presença ilustre de dois grandes nomes do setor de energia, o Gustavo Ayala, o Henrique Pérez. A gente vai apresentar o nosso convidado, mas eu queria primeiro agradecer publicamente aqui. Seu aniversário foi fantástico, né? Que celebramos aqui mais um ano da Bolt, mais um ano do Gustavão aqui. Maravilhoso. Parabéns aí. Obrigado. Grande anfitrião, eu diria. Obrigado, Dani. Tá viajando bastante? Pouco. Pouco. Mendonça, uma região Mendonça. muito agradável. Situação assim bem sui generis lá em Mendonça. Quero mandar um abraço pra minha ex-mulher, nunca pensei que ia fazer isso, mas o Gustavão esteve com a Marcela, mãe do Gui, né, com o Vitor. Muito coincidência. Por coincidência, né, cara? A gente espera que sim. A gente espera. Mas tudo bem, já é uma família aqui, né, que a gente pode ser. Mas muito legal, brincadeiras à parte aqui. Hoje a gente tem um convidado, acho que pela primeira vez internacional, né? Todo dia que a gente tem essa oportunidade aqui para falar do setor de energia. Aliás, como a gente gosta muito, né, estamos no Mercosul agora, Milei, sem a parte política, mas a gente vai entender um pouco desse setor. Porque o nosso convidado hoje, como eu disse, ele tem mais de 20 anos de experiência de energia, tendo trabalhado na Argentina, México e Brasil, é formado em economia pela Universidade Torquato Di Tella, parece que é italiana, mas ela deve ser da Argentina também, acredito. E ele possui mestrado em finanças, além do MBA. E atualmente ele é diretor-geral da Pan American Energy no Brasil. Eu estou falando com ele, com o homem, com o mito, Alejandro Catalano. Que prazer, muito gusto, Alejandro. Seja bem-vindo. Que apresentação. Você gostou? Muito bom. Podia acabar assim, né? Que podcast. A gente vai embora, vai pra casa tomar uma cerveja, tomar um binho. E aqui pra vinho. frente só me tipirar, né? Só, com certeza. Ele é um argentino com espírito brasileiro. Sim. Né? Quase brasileiro, né? Já. Muito legal. Seja bem-vindo primeiro. Obrigado, Daniel, pela apresentação e obrigado ao Henrique e ao Gustavo pelo convite. Muito bom. Uma honra. É você. Você sabe que a gente estava sempre no backstage aqui falando sobre o mercado de energia, principalmente na América Latina. E você já trabalhou no México, trabalhou, obviamente, na Argentina, onde você nasceu. E a gente está com alguns acordos agora relacionados a esse setor. Primeiro, como é que você foi parar no lugar da energia lá na Argentina? Como é que começou a sua história? Eu comecei a trabalhar lá na Pan American Energy 20 anos atrás, trabalhei todo o tempo no grupo, eu acabei a formatura em economia e aí já comecei como estagiário trabalhando na empresa. Foi meu primeiro trabalho e depois tive muitas oportunidades de desenvolvimento dentro da empresa, mudando de geografias. Morei em 3 países, como você falou, e mesmo dentro da Argentina, em algumas cidades. De estagiário a presidente. Estagiário a presidente, é um cara. Isso é muito legal, né? muito legal. Ainda falta. O presidente do Brasil. Com todo respeito, mas tem uma humildade assim que não é tão argentina, não é tão portenho, né? Senão você falaria pra gente. Mas como é que se conecta com a Bolt? Como é que vocês começaram a prestar serviço aqui para eles? Bem, aí nós chegamos aqui ao Brasil final de 2021, no marco de uma decisão estratégica de incorporar uma geografia a mais e a crescer nosso negócio de energias renováveis. Então, começamos nossos primeiros passos aperturando um escritório aqui no Brasil, com a ideia de implantar um projeto de energias renováveis, energias eólicas, e aí começamos a vender energia, né? E nesse processo de vender energia, falando com potenciais clientes, conheci ao Gustavo e ao Henrique, e finalmente a Bolt virou um cliente nosso, um dos nossos primeiros clientes aqui no Brasil. 4 anos já. 4 anos atrás, de né? parceria, né? Uma Bolt gigantesca. Agora, você poderia introduzir um pouco o assunto aqui? A gente recebeu aí tô lembrando aqui, é interessante, recebemos o Alejandro lá na Bolt. Eles nem tinham ainda escritório aqui no Brasil, mas a Pan América fora do Brasil é gigante, é uma petroleira. E ele tinha esse projeto renovável e o Alejandro estava liderando esse projeto renovável. São projetos eólicos na Bahia.
estão contribuindo aí com energia renovável no Brasil. E coincidentemente, hoje somos quase vizinhos de escritório. Exatamente. Ó, quando você fala em energia eólica, né? Eu aprendi com esse homem aqui, que já trabalhou na Bélgica, ele sempre fala isso, que o Brasil é um dos melhores lugares para o setor de energia, porque venta muito, né? A gente tem uma área extensa. E aí você sentiu também assim, a capacidade, que às vezes a gente não valoriza, viu? Eu sei que você é argentino, tem uma rivalidade, mas a gente devia valorizar mais o Brasil, você também. Não tem Como é o é a amizade. A amizade que a gente tem. É. Mas o setor energético aqui, principalmente na parte, né, quando a gente fala a parte ambiental, a gente tem um recurso natural muito forte, né? É uma grande Bom, foi uma das coisas pelo qual estamos hoje aqui, né? Lá no 2020, eu tive a missão de conseguir projetos de energias renováveis fora da Argentina. Então, quando eu comecei avaliei muitas geografias. Lá na Europa, aqui no Sul, Latinoamérica, México, Colômbia, Peru, Chile. Mas eu achei que o Brasil era muito bom lugar por condições principalmente de recurso, de vento e sol. Lá no Nordeste tem vento e sol, as duas. Abundante. Né? Abundante. Então eu apresentei a proposta para internamente e aprovaram fazer o projeto aqui no Brasil. A gente está num momento assim especial, principalmente no setor de energia, porque vem aí, né, o Mercado Livre, que eu aprendi também neste podcast. Como é que você visualiza isso em relação, né, à expansão, principalmente no Brasil? Como é que você acha que vai ser a transformação? O mercado elétrico brasileiro, e aqui o Gustavo Henrique pode falar, conhece mais que eu, mas está bem desenvolvido, né? Já tem muito tempo. Com certeza. Acho que essa criação do mercado livre e cada vez mais aperturado gera possibilidades para os consumidores contratar livremente do jeito que eles realmente precisam, com melhores condições. Então, acho muito bom. E tem que continuar crescendo nesse sentido. Aí temos alguns desafios na regulação agora, mas nós acreditamos nas instituições e nos reguladores que vão continuar o desenvolvimento de uma boa maneira. Empresas como a Panamérica ajudam cada vez mais a desenvolver esse mercado e alimentar esse mercado, né? Porque uma abertura de mercado livre é a demanda por energia. Muito bom. Né? De baixa tensão, né? Para todo mundo, essa energia tem que vir de algum lugar, né? Então tem que ser dos grandes geradores brasileiros aí que junto... E é fundamental dentro do marco da transição energética. Sim. Né? Aqui no Brasil tem uma matriz elétrica acima de 80% renovável, o qual é muito bom, tem uma posição bem acima do resto do mundo. E essa transição tem que continuar e tem que crescer em energias renováveis, além de outras energias que tem que continuar por algum tempo a mais, mas aqui no Brasil tem muitos recursos de vento, de sol e água para renovável. Então, estamos bem, né, Gustavo? Essas usinas, né, renováveis, elas no passado, você precisava de um leilão, que o governo fazia um leilão, e a usina vendia essa energia no leilão e aí se colocava o projeto de pé. Então, isso a 2005, a 2015 foi o grande motor aí de expansão do setor. E depois, com essa eólica e solar, projetos igual ao do Alejandro, vendia energia para a Bolt. Então, a Bolt comprava fazia um PPA, ou seja, um contrato de longo prazo, e ajudava o empreendedor a colocar de pé. No caso da Panamérica Energy, não precisa de financiamento, não precisa de nada, 100% capital próprio. Mas, assim, mas normalmente funciona dessa maneira, né? Então ele pega leilão. Ele pega o financiamento depois que fez tudo com capital próprio. Mas que um projeto de infraestrutura é feito com financiamento, né? Então ele vende, o grande motor de 2015 para cá foi Mercado Livre mesmo, né? Muito bom. E vendendo para a Bolt comprou energia de diversos players e tivemos aqui a felicidade de fazer contrato com eles. Que legal. A gente estava falando também do gás natural, né? Liquefeito, estava contando a história do navio, né? Então, como é que vocês vão fazer esse projeto de liquefação de gás natural? O que vocês estão projetando? Porque aí, acho que também estamos falando antes, Panamérica actúa já é uma empresa de energia global, então atua em todos os estágios de geração de energia, tem petróleo, gás, tem gasoductos, oleoductos, terminais marítimas, tem uma refineria para fazer combustível, tem um posto de abastecimento de combustível,
de fato tem presença em vários países da Latinoamérica, por conta disso eu consegui trabalhar lá no México, aqui no Brasil, Argentina. Aqui no Brasil, o pessoal, desculpa, Sim. fala muito energia elétrica, né? Certo. E o conceito que o Alejandro está trazendo, energia é petróleo, óleo e gás, Óleo, gás, que é a origem da Panamérica. Claro, para nós, como Pan American Energy, nosso trabalho é produzir energia de todo tipo. Energia você tem de fontes tradicionais, como petróleo e gás, e as renováveis, que tem faz muito tempo, mas no último tempo cresceram muito, né? Sim. Mundialmente. Aqui a gente, obviamente, busca não a polarização política, mas tem um contexto também que a gente está vivendo guerras, né? E é interessante pensar, né, como é que foi essa transição, inclusive, dos mercados. Se a gente pegar agora, né, Israel e Irã, eu estava conversando, um dos estopins, além do Acordo de Abraão, foi a história do gás, porque a Europa também, lá tem o Estreito de Hormuz, a gente sabe do petróleo, e Rússia, Ucrânia, todo esse jogo muda. Como é que a América do Sul, a Argentina, o Brasil, eles podem se beneficiar? Estou falando mais pro business em relação a isso. Bem interessante a Boa pergunta. Obrigado, porque... estudei para isso, viu, pessoal? Não, porque a América do Sul, no particular Argentina e Brasil, tem muitos recursos de energia, então tem que ser aproveitados. E acredito que a melhor maneira de ser aproveitados é trabalhando em conjunto e em forma colaborativa, né? Não tem que competir, sino que tem que ser de um jeito de colaboração. Então, por exemplo, lá na Argentina, a formação Vaca Muerta, que está presente dentro da bacia Neuquina, que é uma bacia petroleira que tem muitos anos produzindo petróleo e gás, é uma formação de um tamanho que nos recursos de gás tem capacidade para abastecer Argentina, Brasil, Bolívia, Uruguai e Chile pelos próximos 20 anos. Caramba! Que impressionante, cara. Multiplicado por 5. Uma riqueza... Meu Deus! Então, é a segunda reserva de gás natural não convencional do mundo. Olha só. Então, isso tem que ser aproveitado como um recurso abundante, porque, ao final do dia, a energia tem que estar à disposição de todos nós para gerar possibilidades de desenvolvimento, né? Perfeito. Então, é isso. Essa energia tem que ser aproveitada e fica lá, não somente para a Argentina, mas também para a região inteira. Que vai dar para produzir, né, na verdade, né? O Vaca Muerta, para o nosso público entender, explica um pouco como é a dinâmica do projeto, porque tem uma ligação com o Brasil. Sim. Também, pode fazer o projeto. Vaca Muerta é uma formação geológica de petróleo e gás não convencional. Você tem petróleo e gás convencional, que é do jeito tradicional, e o não convencional precisa alguma, na perfuração e extração, algum sistema a mais, um pouco mais complexo. Que é o shale gas, né? Que é o shale gas, ou tight gas. Gás de xisto, né? Isso. E lá na Argentina tem aí esses quase 300 TCF, que é isso que eu falei, para abastecer todos os países por 20 anos, multiplicado por 5, e tem também 16 bilhões de barris de petróleo. Então, tem muita reserva lá de petróleo e gás para ser aproveitada. Porque o grande problema é não ter essa energia. Como você falou, outros países de outras geografias, quando não tem essa energia, é que se geram os problemas. Então, se você a gente tem recurso, né? É isso que você está falando, né? Recurso. Tem que ser aproveitado, bem aproveitado. E Brasil mesmo também tem recurso, porque aqui tem muito gás e petróleo que é aproveitado. Sim. Mas aí, o jeito de compartilhar infraestrutura, seja gasoductos, os navios, que podemos falar um pouco disso também, gera mais segurança, porque em algum momento você pode ter um problema de um lado ou uma declinação a mais de um lado ou de outro. Então, você gera uma segurança compartilhando essa energia e gerando esse círculo virtuoso de geração de emprego, geração de investimento, de geração de indústria e desenvolvimento na região. E cresce a infraestrutura do continente como um todo, né? Não estamos falando somente de um país, né? Todo mundo em volta é beneficiado com isso. Infraestrutura é um problema clássico que você cooperar é melhor, né? Porque você não constrói 2 linhas de transmissão, constrói só uma. Então é melhor você cooperar e construir aquela infraestrutura e se beneficiar comumente desse recurso, né? É isso. Você está há 4 anos, né, já no mercado brasileiro. E a gente aqui, quando a gente vai pegar termos jurídicos, contratos longos, assim, a burocracia, assim, o Brasil ele gosta de beira com o abismo, às vezes, assim, principalmente para o empresário. Qual é a maior dificuldade que você tem na parte regulatória, quando você foi entender
realmente... A gente fala que os contratos são longos, né? E eles são muito burocráticos. Você sentiu essa dificuldade também para... E qual país é mais burocrático? Qual Argentina ou país Brasil? tem uma dificuldade maior? A gente não sabe como funciona lá. Não, a única comparação que posso conseguir fazer agora é que agora a Argentina é campeão do mundo. Acabou o podcast. Vambora, vamos. Ganhou. Isso não tem como, né? De burocracia Não tem burocracia, não sabe. Burocracia não mas sei sabe mais que- futebol. Não, pero olha nosso exemplo. Nós chegamos aqui, eu com o time inteiro, chegamos para o Brasil com uma intenção de fazer um projeto, aperturamos o escritório, contratamos pessoal local e desenvolvimos essas atividades. Uhum. Você precisa da regulação, você precisa das normas para assegurar o funcionamento. Em alguns momentos poderia ser melhor ou com alguma dificuldade pontual, mas se nós conseguimos fazer isso é porque é possível e se consegue fazer. Então, não poderia falar que aqui é uma burocracia extrema que não se consegue fazer as coisas, porque não, de fato o exemplo Você nosso conseguiu executar. Sim. Uhum. Mas quando você fala do Brasil, assim, em termos regulatórios, logística, parte comercial, o que a gente precisa preocupar mais esse papel mais de competitividade? Agora, acredito que a agenda tem que ser trabalhar em conjunto os países da região para fortalecer os vínculos. E os vínculos têm que ser pensados do jeito que, por exemplo, nós como empresa gostamos de pensar, é no longo prazo. Perfeito. Então, esqueça a conjuntura pontual, Sim. porque isso não faz sentido. Isso é temporário, né? É curto temporário. prazo. Sim. Curto prazo. No curto prazo, Sim. tudo vai mudar. Próxima Né? Então, Copa o Brasil ganha. acredito difícil. Pero aí, pensando no longo prazo, você tem que fortalecer esses vínculos, acrescer esses vínculos entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e criar esse relacionamento colaborativo justamente para contribuir essas transações, neste caso de energia, que vai fazer mais forte a capacidade de colaborar, seja na infraestrutura, seja na entrega de energia, tráfego de mercadorias e demais. Então, o grande desafio aí que nós temos como empresas privadas ou como governos ou instituições é trabalhar para fortalecer esse relacionamento. Legal. Acredito que esse é o grande desafio e que nós temos que todos trabalhar em conjunto para isso. Não, é porque é um momento, né, do setor, na verdade, geopolítico, que a gente está tendo guerras, taxas, né? A gente está vendo os Estados Unidos com as relações, né? Se você pega o próprio Estados Unidos, sempre tem uma boa relação com o Canadá. E é uma postura do Donald Trump que a gente sabe que ele dá aquela acelerada, mas para saber negociar. Mas quando a gente pega no mundo inteiro, é o que você está falando, é ter um alinhamento. O problema é que existe agora uma relação também ideológica dos lugares, né? Se você pegar a própria Venezuela, que sempre produziu muito petróleo, também vive um problema ou cambial ou um problema, né? Como eu falei, da política. E precisa separar isso, né? Porque o recurso natural nós temos, né? Principalmente na América Latina. E essa é a visão que você tem. É isso. Tem que pensar no longo prazo, tem que aproveitar as oportunidades que tem e desenvolver as que se necessitam. Hoje, Argentina e Brasil já estão conectadas para transferir energia, tem linhas de transmissão elétrica, tem gasoductos que conectam. Agora, no mês de abril, foram feitas as primeiras exportações desde Vaca Muerta para o Brasil, em volúmenes pequenos, e isso tem que crescer, né? Tem um gasoduto que vai desde a província de Neuquén, chega até a Bolívia, cruza a Bolívia inteira e chega aqui ao Brasil através de um gasoduto que se chama Gaspol, que chega até São Paulo e Rio de Janeiro. Imagina o tamanho dessa infraestrutura, né? Não, é gigante. É gigante. Sim. Tem outro que conecta lá no ponto Uruguaiana, que já está feito. Eu ia falar exatamente isso, que você pode trazer o gás da Argentina, que no Uruguaiana, por exemplo, no Brasil não tem um gás, e você produzir energia elétrica e mandar de volta para a Argentina, de uma maneira competitiva. Sim. O ideal seria fechar esse anel, né? Fechar o ciclo, né? Fechar um anel que conecte o norte com o sul inteiro e por uma dupla via, né?
E nós, como empresa, também estamos trabalhando, além por gasoduto, nos navios esos de floating LNG que estábamos falando antes, que é um projeto bem desafiador para a indústria argentina de energia. Aí como é a história essa? Tempo atrás, a Argentina assinou com a Golar, que é uma empresa que tem esse tipo de navios, para trazer um navio lá na Argentina, que esse navio consigue mudar o gás de estado gaseoso a estado líquido. Aí se consigue fazer o GNL e de aí se consigue transportar para o mundo inteiro. Eu acredito que um destino natural desse gás também é o Brasil, por conta da cercania, né? Da logística, tem uma vantagem logística. Perfeito. Vai ser melhor trazer esse gás da Argentina que trazer de outra geografia mais longe. Sim, Europa, por exemplo. Europa ou Ásia, ou sei lá. Bem, então se assinou esse contrato e depois é um projeto bem maior e se convidou outras empresas a participar e já tem outras 4 ou 5 empresas, ou seja, já é um projeto de indústria e que está acontecendo e vai iniciar operações agora em 2027. Eu vou puxar um pouco para o nosso Gustavão aqui, porque eu vi você falando e gosta, né? Entusiasmo. Eu tenho entusiasmo sobre IA, até na Bolt eu vi você comentando. Quando a gente fala no setor de logística, quais são as ferramentas que vocês estão utilizando agora? Porque a gente sabe do armazenamento, né, de informações, que é importantíssimo, mas o que vocês conseguem aplicar hoje dentro da Bolt com inteligência artificial como ferramenta? Boa pergunta. A parte, por exemplo, de varejo, ela vai ser disruptada com certeza, né? Hoje em dia, foi criado lá na Bolt o primeiro agente IA. Ou seja, tem um funcionário IA lá que faz programação. É mesmo? Exato. E está em teste ainda, né? Mas existe essa vertente. Você fala no varejo, na venda, na né? venda, para atendimento ao público, né? E isso no modelo de varejo vai ser disruptado, isso aí é conhecido e a Bolt está seguindo. Agora, por exemplo, uma coisa bem interessante, a gente usa sempre modelos quantitativos para fazer o trading. Perfeito. Tá? É um core business da Bolt utilizar esses modelos quantitativos. E como você cria esses modelos? Bom, você tem algumas ideias, você acha que vai ganhar dinheiro com aquela ideia, compra na terça, vendo na quinta, por exemplo, uma coisa assim. Perfeito. E você faz um backtest daquilo ali para ver se para em pé. Hoje em dia, você está usando a inteligência artificial para criar um modelo. Que loucura. Ou seja, se compra terça e quinta que vem da sua cabeça, agora vem da própria IA. Tem uma tese, né? Tem uma tese. Porque ela vai fazer várias... Você cria 100 teses aqui, ele vai criar. Então, o negócio exponencializou de uma maneira que um ser humano não consegue ter 100 ideias, assim, vai demorar meses para ter 100 ideias, né? Impressionante. Então, isso aí é um motor, assim, fantástico de inteligência artificial. Ô Alejandro, vocês têm ferramentas, né, também na parte de IA ou na logística? O que vocês estão utilizando? Sim, hoje é necessário entrar cada vez mais em novas tecnologias e demais. De fato, em todas nossas operações, sempre o desafio é como fazer mais eficiente. E recentemente lá no sul da Argentina se inaugurou todo um centro tecnológico para operar remotamente, com utilização de drones, processamento de dados com inteligência artificial. Então, a indústria precisa continuar avançando nesse sentido para fazer mais eficiente as operações, né? Muito bom. Vamos para o Brasil agora, que a gente tem um projeto bonito aqui, inclusive na Bahia, que vocês estavam comentando aqui, que é o eólico Novo Horizonte. Como é que vai funcionar? Vai ser empresas renováveis? Já está funcionando. Já rolando? Já rolando, sim. E aí? Esse foi o projeto que marcou a chegada nossa aqui no Brasil, que é um grande projeto, né? Esse complexo eólico deve estar nos maiores 15 aqui do Brasil. Para você ter uma ideia, são 94 aerogeradores. Cada aerogerador tem uma altura de 90 metros de altura. E isso já está tudo operando. Uma capacidade de acima de 420 megas. Que, para fazer uma analogia, tem capacidade de abastecer 1 milhão de lares. É muita coisa. Caramba, cara. É muita coisa. Então, aí, que região desculpa? Isso está no centro do estado de Bahia, perto das cidades de Novo Horizonte, Ibitiara. Legal. Foi um grande desafio e muito orgulhoso porque
nós conseguimos fazer o projeto no tempo e budget, e no orçamento planejado. Gerou mais de 2.500 postos de trabalho, um investimento acima de 3 bilhões de reais. Foram implantados e melhorados mais de 70 quilômetros de estradas, que isso fica para as comunidades locais. Benefício que a cidade municipal pega. Gera uma mudança na economia local bem importante. E nós temos lá um escritório lá com toda a nossa equipe trabalhando lá no interior da Bahia. Interessante, né, que a Bahia também tem Camaçari, né, a fábrica da BioID, é uma coisa assim monstruosa, a eletrificação assim no Brasil está muito forte. Você tem acompanhado também o setor, como você falou, na energia, né, serve para tudo. O que você acha dessa situação e como é que você vê também na América do Sul? Que coisa? Desculpa, não compreendi. De eletrificação, que agora está tendo muito investimento gigantesco, porque é todo um ecossistema, né? Além do carro, a gente mostrou aqui num episódio das baterias lá no Texas. Para ter o carro tem que ter bateria, aí tem que ter o carregador, aí tem que ter a usina. A eletrificação. Tem todo o ciclo, né? A eletrificação é necessária cada vez a mais para transportar essa energia. Tem que trabalhar, como você falou, nessas outras ferramentas de baterias, tem que ser reguladas e tem que ser desenvolvidas, porque a geração eólica e solar, você gera solar quando tem sol, à noite não. E a eólica quando tem vento. Então, se você conseguir armazenar essa energia para ter disponível quando não tem sol ou não tem vento, é melhor, né? Ou é necessário. Então, tem que ser desenvolvido todas essas ferramentas a mais e, obviamente, a transmissão de energia desde o ponto de geração até o consumo é super necessário. Perfeito. Os grandes pontos de consumo aqui estão no sureste do Brasil. E Bahia está no nordeste. Que isso hoje é um problema, né, no Brasil. Então você precisa ainda fortalecer esse vínculo entre nordeste e sureste. A geração no nordeste cresceu mais rápido do que a capacidade dela trazer energia para o sistema do sudeste, que é onde tem o maior consumo do Brasil. Então, nos próximos anos tem que desenvolver, né, novas linhas de transmissão para poder escoar toda essa energia renovável que está sendo gerada lá no Nordeste hoje, né? Então tem podemos dizer, um gargalo de transmissão aí no Brasil nesse momento. Isso eu acompanhei aqui, porque eu acompanhei antes até de ter qualquer coisa de pé, né? Vocês começaram do zero, né? E a preocupação do Alejandro com essa capacidade de escoamento. Então, os projetos lá praticamente não sofrem com esse problema aí de desperdício de energia, né? Foi um projeto bem feito. Né? Muito bom. Porque tem vários hoje que sofrem. Hoje a maioria. Que não para em pé. Você sabe que você é argentino, muito querido, e o argentino tem uma coisa que ele é sincero, né? Muito sincero em falar as coisas. E dentro do setor, né, teve um movimento muito forte, principalmente, né, nos últimos 5 anos do ESG, né? Mas tem um outro lado que é o selo para falar que tem sustentabilidade e tem o outro que é o greenwashing, que finge ser e não entrega. Como é que está o setor? Como é que você acha que o setor de energia, principalmente na empresa que você atua, como é que vocês fazem para isso ser realmente mais do que mais do que um selo, ter uma parte... Mais que do sector, eu consigo falar de que fazemos nós. Então, o que eu falei no início dessa visão de longo prazo, para mim é chave. Porque quando você tem uma visão de longo prazo, por exemplo, nós chegamos lá na Bahia, no interior, e nós pensamos ficar lá operando pelos próximos 20, 30 anos. Perfeito. Então, nós já somos parte da comunidade. Então, essa visão de onde você chega para ficar... Sim, eu sou argentino, mas o 97% das pessoas que trabalham aqui na Pan-Americana e no Brasil são brasileiros. Então, por conta dessa visão de longo prazo. Então, nós temos desenvolvidos um monte de programas para esse relacionamento com as comunidades, capacitações e demais, que ajudam essa comunicação e esse relacionamento, pensando sempre no longo prazo. Então, além do que, quando você vai implantar um projeto, você tem uma série de obrigações que são impostas, nesse caso, pelo INEMA, que é a autoridade regulatória, que estabelece certas coisas que você tem que fazer. Além disso, nós temos um patamar acima, que nós estamos guiados pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Então, nós vamos um pouco além disso.
E isso foi parte chave do êxito que tivemos até aqui, por conta desse bom relacionamento que nós conseguimos com as comunidades locais. Legal, porque tá vendo o que você falou, é um pensamento de longo prazo, né? Não é que você está vindo para o Brasil, investe na Bahia, gera emprego, né? Pensa numa relação que é muito grande ainda para acontecer. E para a gente até pensar junto aqui, o que você vê no Brasil agora, nos próximos anos, pensando assim mais no longo prazo dessa parceria? O que você acha que ainda dá para expandir, além, obviamente, do projeto da Bahia, que vocês já vão trabalhar? Do nosso lado, além do projeto eólico, nós temos para fazer do lado um projeto solar. Legal. Para conseguir fazer um parque híbrido, ou hibridizado, onde você aproveita de um jeito complementar o sol de dia e o vento da noite, né? Perfeito. Então, um projeto que vai dobrar a capacidade instalada. Aí estamos avaliando o melhor momento para fazer. Estamos também desenvolvendo outro pipeline de projetos renováveis para fazer no tempo e muito foco agora no gás natural, para trazer esse gás natural, essa fonte que eu falei que está lá na Argentina, para trazer via gasoduto ou através desses navios de GNL. Muito bom. Olha, eu quero marcar com você de comer uma tapa del quadril, um chincholim, né? A gente tomar um belo do Malbec em Mendonça, porque não Córdoba, Alta Graça, cidade que a gente gosta tanto da Argentina. Não sei se aqui, Gustavo, você tem aqui o vinho de Mendonça do final de semana ou não? Você guardou um vinho ou não? Não, aqui só tem água. Ele não trouxe, porque o vinho é muito bom, né? Principalmente com quem você toma. Aqui para convidar, mas... Você sabe que não existe vinho ruim, né? Só tem água. Só tem água, mas não existe vinho ruim. É com quem você toma o vinho que sempre ele fica agradável. Mas a gente vai marcar aqui, ó, e você não bebe o vinho, você bebe a história. Então a gente ainda vai marcar e tomar um belíssimo vinho todos juntos aqui, com essa simpatia. Nosso primeiro convidado internacional, que chique, né? Boltcast. Gustavão, obrigado sempre pela presença. Fica com a gente e acompanhe sempre os nossos episódios fantásticos aqui na Bolt. Alejandro, muito gusto. Obrigado. Prazer enorme. Gracias. Obrigado pela presença. Gracias. Valeu.